Paz do Senhor a todos, um bom dia, uma manhã abençoada, na presença de Deus. Agradeço Manuel, Guerra, oportunidade de cultuar a Deus, de congregar, ainda que de forma digital e separada, mas juntos, no propósito, no amor, na intenção. E eu separei uma palavra para trazer hoje que tinha um desenho, tinha um raciocínio, mas quando o Fernando cantou o Quebrantado, o Espírito abriu isso e mudou a direção, de maneira que a linha que eu quero trazer, eu sei qual que é, mas a linha que o Espírito trará, pouco a ideia faço eu do que será isso. Mas eu quero compartilhar com vocês no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, nós vamos ler do 1 ao 5. Primeiro livro do profeta Samuel, 22, 1 ao 5. Vou lendo já aqui. E diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Glória a Deus. Só para dar uma recapitulada, porque nós olhamos a vida de Davi e imaginamos que a ascensão dele ao trono foi de uma maneira rápida, de uma maneira pacífica, de uma maneira tranquila, mas não foi isso. Após Davi derrotar o Golias, ele, de uma certa maneira, ele até encontra uma ascensão na sua vida. Ele passa a participar da corte de Saul, ele passa a comandar partes do exército de Israel, ele fica famoso, ele se torna realmente um herói nacional. O Davi, que tinha matado 10.000, enquanto Saul tinha matado só 1.000, ele se torna então a referência militar de Israel. Era o general, não era o general de função, mas ele era o homem, quando se falava de guerra, que Israel pensava. E estava tudo bem, tinha casado com a filha do rei, tinha alcançado proeminência na sociedade, não era mais o filho jogado às traças que o pai deixava, agora ele era o mais famoso dentre os filhos de Jessé. Só que quando ele chega nesse momento em que ele está tão perto do trono, ele está a poucos passos do trono, quando ele imagina, ou quando talvez o povo de Israel imagina, agora vai haver sucessão, agora Deus vai tirar esse rei ruim que é Saul e vai colocar realmente um novo rei. As pessoas começam a perceber que a intenção de Deus realmente era colocar Davi como rei de Israel. Tanto é que o próprio Jonatas vai confessar isso com a sua boca, e Saul percebe. Quando Saul percebe isso, ele tenta matar Davi por algumas vezes e Davi passa a fugir de Saul. Isso daí todo mundo sabe. Só que eu quero fazer um paralelo aqui da vida de Davi com a nossa, do seguinte: nos momentos difíceis das nossas vidas, a gente sempre tem com quem contar, não tem? Só que no final, quem vai nos socorrer é Deus. Porque veja só,
quando Saul queria matar a Davi e arma uma cilada na casa dele, a própria esposa de Davi, filha de Saul, salva Davi, fazendo ele descer pela janela. O livramento de morte da vida de Davi vem através da sua esposa. Lembrando quando Paulo foi livre da morte também, quando os discípulos em Damasco desceram ele pelo muro, muito parecido com essa escapada, essa escapulida de Davi. E Davi tem o livramento porque a mulher dele o ajudou. Depois que a mulher dele o ajuda a escapar da morte, ele vai fugir e vai encontrar descanso no profeta Samuel. Veja só, momento de dificuldade, Davi encontra reforço no cônjuge, Davi encontra auxílio do cônjuge, só que tem hora que o cônjuge não pode resolver. Davi procura então o profeta Samuel. Davi procura o profeta Samuel. Só que Samuel também, por um tempo, não pode ajudar a Davi. Depois Davi vai ao encontro de Jonatas, o filho do rei, o seu amigo. E quando o próprio Saul tenta matar Jonatas de tanta raiva que ele tinha de Davi, Jonatas percebe que não poderia ajudar a Davi. Ou seja, no momento de dificuldade, a esposa de Davi fez o pouco que pôde, mas não pôde resolver toda a situação. O profeta fez o pouco que pôde, mas não pôde resolver a situação dele. O profeta, o juiz de Israel, a liderança religiosa, ajudou, mas não pôde. O filho do rei deu uma ajudinha, mas não pôde resolver a situação de Davi. Quando Davi foge, ele vai e encontra o apoio de um sacerdote chamado Aimeleque, um sacerdote misericordioso que dá o pão da propiciação para eles comerem, um pão do qual Davi não era digno, ou seja, um sacerdote que usou de graça, na época da lei, um sacerdote que usou de graça, de favor imerecido com alguém, com Davi. Esse sacerdote misericordioso e gracioso matou a fome de Davi e o que com eles estava, porém, não pôde resolver todos os problemas dele, porque ali tinha um grande pastor e guerreiro do rei Saul, com o qual Davi não poderia guerrear naquele momento. Então, recapitulando de novo, a esposa ajudou, mas não conseguiu resolver tudo. O profeta ajudou, mas não pôde resolver tudo. O melhor amigo ajudou um pouco, mas não pôde resolver. O sacerdote misericordioso tentou, ajudou, mas não pôde resolver. Tamanha era a dor, tamanha era a angústia, tamanho era o medo e o desamparo de Davi diante da situação, em que nesse momento Davi tem uma atitude que eu considero loucura. Davi agora ele vai, no finalzinho do capítulo 21, ele vai procurar auxílio em Gate, ou seja, ele vai procurar auxílio com seus inimigos. Davi ficou famoso matando o herói nacional de Gate, que era dos filisteus, que era Golias. Agora, no momento de dificuldade, ele vai até a cidade desse homem que ele matou, até aquele povo, para pedir ajuda. Eu não sou dos mais inteligentes, mas se eu tivesse matado o herói nacional deles, acho que ali seria o último lugar da face da terra que eu ia procurar ajuda. Mas tamanho era a dor, a confusão, o desamparo e o medo de Davi, que Davi vai procurar ajuda no povo inimigo. Davi vai procurar ajuda em Gate, num reino que agora, por causa dele, por causa de Davi, era servo de Israel. Davi vai procurar ajuda num povo que ele ajudou a subjugar quando ele derrotou Golias. Quando ele cai em si, na presença do rei, que ele tinha feito besteira, o que ele tem para fazer ali é dar uma de doido. É começar a babar, arranhar a porta, miar,
É o que tinha para fazer para escapar com a vida. Só que aquilo ali, quando eu leio, eu vejo um ensinamento de Deus, sabia? Mesmo não tendo resolvido tudo, uma hora Davi tinha esposa. Mesmo não podendo ajudar completamente, ele tinha uma certa hora, ele teve o profeta. Mesmo não podendo resolver todos os problemas dele, no momento de dificuldade, ele encontrou auxílio no melhor amigo. Mesmo ele ainda continuando em dificuldade, ele teve a fome saciada por um sacerdote da graça, um sacerdote misericordioso. Mas agora Davi olhava para o lado, não tinha o pai, não tinha a mãe, não tinha a esposa, não tinha o sacerdote, não tinha o profeta. Agora estava ele sozinho diante do rei inimigo. Só tinha ele e Deus. Ali começou um processo, talvez, de Deus mostrando para Davi que a resposta nunca estaria completamente em pessoas humanas. Que a resposta e o socorro e a solução estaria sempre na pessoa de Cristo, na pessoa divina, em Deus. A revelação, eu não sei se foi revelação, mas o escape de Davi foi muito engraçado. Mordeu o dedo do rei, arranhar, gritar, fazer piuí trenzinho e babar, isso daí é uma conjectura minha. Foi suficiente para ele escapar da morte naquele momento. Só que Davi estava vivendo de escape em escape, de socorro pequeno em ser socorrido de maneira pequena. Quanto mais ele andava, mais desamparado ele ficava. Quanto mais escape ele alcançava, mais separado, mais solitário, mais em dificuldade ele ficava. Até que depois de ter procurado ajuda em tudo, até no seu próprio inimigo, Davi agora se refugia no que nós lemos, numa caverna. Davi se vê agora numa caverna sozinho. Nesse momento ele escreve o Salmo 142. Depois você leia o Salmo 142, aonde, e se eu não me engano, 57 também, mas enfim, o 142, onde ele vai declarar poeticamente a solidão que ele encontrou estando naquele lugar. Sozinho, desamparado, desarmado, porque ele tinha pego a espada de Golias que não servia para ele. Desamparado, sozinho, desarmado, numa caverna fedorenta, porque caverna é lugar que abrigam animais, os animais fazem as suas necessidades, sujeiras. Então Davi se via na situação mais desamparadora, solitária e suja possível naquele momento. E se você está lendo aí o Salmo 142, vai chegar uma hora que ele fala: Deus, olhei para o lado e não vi ninguém que me reconhecesse. Olhei do lado e não vi nenhum rosto amigo. Olhei para o lado e não vi nada nem ninguém que de alguma maneira pudesse me socorrer. Tamanha era a solidão dele. Tamanha era a angústia dele. E aí Deus fala: tá bom, vamos lá. Essa solidão vai acabar, Davi. E olha só, quando o primeiro versículo que nós lemos no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel diz: quando ouviram que Davi estava naquela situação, seus pais e seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E você pode chegar para mim e falar: pastor, Deus ouviu a oração de Davi, porque nesse momento de dificuldade foi ter com ele os irmãos e o pai. De certa maneira, sim. Só que os irmãos e o pai de Davi e toda a casa, quando eu disse toda a casa, ele desmontou tenda, ele desmontou curral, ele pegou as ovelhas, os pastores, fez uma caravana imensa e foi até Davi. E aí você fala, eles foram auxiliar a Davi. E eu digo, não, eles foram ser auxiliados por Davi. Porque Saul, depois você lê, acho que no capítulo 20, Saul, por raiva de Davi, tentou matar o próprio filho.
Então, esse povo, a família de Davi pensa, se Saul tentou matar o próprio filho por causa de Davi, o que não fará conosco, sendo nós a família de Davi? Então, nesse momento de dor, dificuldade, quando Davi vê os parentes, os filhos, a família, os irmãos, o pai chegando, não é para ajudar ele, é para ser ajudado. É como se a família de Davi fosse, ó, você arrumou um problema com Saul, Saul quer matar você, a gente teve que fugir, então dá um jeito de ajudar a gente. Olha a situação de Davi, desamparado, sozinho, com medo, desarmado, e agora ele tem que ajudar a resolver o problema da família. Não é assim? Quando a gente está passando uma situação muito difícil, a gente ainda tem que lidar com a situação dos outros. Né, Pastor Guerra? Principalmente pastores, quando estão passando dores e situações inimagináveis, ainda tem que ser capaz de, dentro da sua caverna de adulão, encontrar força para estender a mão para quem precisa. E é assim. Só que não parou por aí. Deus falou, vou mandar mais uma galerinha para você, Davi. Se liga. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, endividado, amargurado de espírito. Olha a cavalaria, o reforço de Davi. Agora ele ia ter que ajudar a família. Agora se juntou endividados, vadios, se ajuntou a eles homens amargurados de espíritos, se ajuntou a Davi agora 400 homens que era a escória e a ralé de Israel. O que de pior tinha? Olha aí quem é que estava do lado dele. Olha só quem é que Deus colocou do lado de Davi no momento de dificuldade. Não foi alguém com dinheiro, não foi alguém cheio da presença de Deus, não foi alguém cheio de situações boas, foi endividados, amargurados e excluídos. Tá ficando bom para Davi, não está? Cada vez o panorama piora. Mas olha o que Davi fez. Ele se fez chefe deles. Davi olhou toda aquela situação e falou: se Deus me mandou essa situação, se Deus me colocou nessa situação, é porque de alguma maneira ele vai me capacitar para resolvê-la. Então ele bateu no peito e falou: é comigo e eu vou resolver isso no nome do Senhor. Não sei qual é a sua situação. Eu não sei que situação você está passando e nem quem Deus tem colocado do seu lado. Talvez você olhe para as pessoas que estão te rodeando e você fala: ninguém pode me ajudar. E eu ainda estou tendo que ajudar pessoas sem condições. Eu ainda estou tendo que ajudar pessoas que eu não vou ter. Eu não tenho condição e ainda tenho que fazer. Bate no peito, faz igual Davi, chama a responsabilidade e fala: se Deus deu a responsabilidade, se Deus deu o trabalho, Deus vai garantir o final da obra, Deus vai garantir o resultado disso. Davi olhou para o que a Bíblia chama de amargurados de espírito, endividados, a ralé, mas ele viu o valor desses homens que ninguém conseguia ver. Que nem o próprio autor do livro de Samuel conseguiu descrever, porque o autor, quem escreveu esse texto que nós lemos, disse: endividados, amargurados de espíritos. Só que Davi olhou e viu um cara que nem, por exemplo, Samá, que muito provavelmente estava nesse meio. Desse grupo saíram os valentes de Davi, homens que sozinho se colocou diante do terreno de lentilha e defendeu aquilo que era dele, sozinho. Então a Bíblia está dizendo que eles eram amargurados de espíritos endividados, mas eram homens de valor, de responsabilidade, de coragem, de força. Porque desse grupo aqui saiu pessoas que ajudaram Davi o resto do seu reinado, do seu ministério. Então, olha para o teu lado. Talvez
quem te auxilie são pessoas que as pessoas não deem nada, mas eles têm valor. Você do seu lado tem pessoas que Deus colocou para te ajudar e que muitos podem olhar, menear a cabeça e dizer não é ninguém, mas são pessoas de valor, de forças, que são capazes de te ajudar o resto da sua vida. Não despreze ninguém, não olhe a aparência, não faça acepção de pessoas de maneira nenhuma, porque a pessoa que você pode até julgar ser a mais inútil nesse sentido, pode ser a que Deus vai usar para operar um grande livramento na sua vida. Só que Davi tinha recebido essas pessoas, por enquanto, não para ser ajudado, mas para ajudar. Que Deus é esse que, quando a gente precisa de ajuda, manda a gente ajudar? Quando a gente precisa de força, manda a gente ser a mão forte de alguém. Quando a gente precisa de livramento, manda a gente ser o livramento de alguém. Olha só o que Davi fez. Davi pegou toda essa galera, falou, agora eu vou ter que resolver. Agora eu vou ter que ajudar. Foi até um lugar chamado Moabe. De novo, Moabe era inimigo de Israel, inimigo de Saul declarado. Talvez ele pensou, inimigo do meu inimigo? Meu amigo. Davi foi até Moabe, falou com o rei dizendo, eu sou chefe dessa galera, eu preciso resolver a vida deles. Cuide deles para mim. E o engraçado é o que o rei de Moabe falou, tá bom, deixa eles comigo. E aqui eu vou dizer, Davi não foi para um rei estranho, Davi não foi para um reino inimigo. Davi foi para a terra dos seus antepassados, porque a sua bisavó, Ruth, era moabita. A bisavó de Davi, Ruth, não era hebreia. Nem sei se essa palavra existe, mas enfim. Não era de Israel. A bisavó de Davi era moabita. Davi volta à terra dos seus pais, que não eram judeus, essa parte da família, e encontra apoio neles. Olha que engraçado. O futuro rei de Israel encontra apoio em um povo que não era povo de Deus, enquanto era perseguido dentro e pelo povo de Deus. Olha que paralelo engraçado. Davi encontrou apoio, conforto, fora do povo de Deus, porque o povo de Deus queria matar ele, o ungido de Deus queria degolá-lo, o ungido de Deus estava fazendo a vida dele um inferno até aquele momento. Quando eu digo para você não desprezar ninguém, é isso que eu estou dizendo. Assim como Davi encontrou refrigério e apoio de um povo que não era povo de Deus, a gente fica esperando encontrar só no povo de Deus a ajuda. Mas Jesus é bom, o que estraga é o fã-clube dele. As maiores decepções que eu passei na minha vida foi com o povo de Deus. E talvez eu, como povo de Deus, tenha sido a maior decepção da vida de muitos dos meus irmãos. Porque é isso. Seres humanos erram e falham. E a gente vai encontrar, ora, apoio no povo de Deus, sim. Mas em algum momento da nossa vida a gente vai ser magoado e magoar estando na família de Deus. O ungido de Deus queria matar Davi. O rei endemoniado de Moabe estendeu a mão e acolheu ele e toda a sua família. Não despreza ninguém, porque a tua ajuda, o teu socorro, ou no mínimo um refrigério, também, além de vir do povo de Deus, pode vir de alguém que não professa a mesma fé que a gente. Pode vir daquele tio, daquela tia que tem uma religião muito diferente da nossa, mas que está cheio de amor e carinho dentro do coração para ajudar e estender a mão. Não fazer acepção de pessoas não é só não escolher o rico em vez do pobre, é também olhar para a religião das pessoas e, por mais que a gente discorde delas, não jogar essas pessoas no inferno, condená-las, brigarem, causar discussão.
O socorro de Davi veio de um povo ímpio nesse momento. Pois bem, esse rei moabita, eu já estou caminhando para encerrar, esse rei moabita deu tudo para eles, guardou a família, guardou os homens, trouxe para o palácio. Davi estava seguro, estava tranquilão. Por hora, ele estava bem. Ele pensava, Saul nunca vai entrar aqui para me matar. Mas olha só esse Deus que a gente serve. Numa terra estranha, numa terra pagã, ele levanta um profeta e fala para Davi, Davi, não fica nesse lugar seguro não. Sai daí, vai para Judá. Vai para bem pertinho do perigo. Eu acho que Davi devia olhar para o céu e falar, o senhor está de brincadeira comigo. Porque eu passei um perrengue danado para chegar até aqui, para encontrar proteção, para encontrar refrigério, para encontrar socorro. Agora que está tudo bem, eu resolvi o problema dos meus pais, eu resolvi o problema de todo mundo. Agora o Senhor me manda sair, Deus. E não é sair para qualquer lugar, é sair para perto do perigo. Deus, o que eu vou fazer? E ele fez o que Deus mandou e foi para um bosque chamado Herete. Ali era Deus dizendo, por mais que você encontre conforto, refrigério e ajuda de alguém, não dependa de homens, porque porque o teu socorro, Davi, sou eu. Porque o teu refúgio, Davi, sou eu. Porque o teu protetor, Davi, sou eu. E essa palavra para a gente nessa manhã é isso. Embora nós vamos ter e encontrar pela misericórdia do Senhor refrigério, socorro, ajuda de pessoas, Deus vai continuar dizendo para a gente, não confie no homem, o teu socorro sou eu, a tua ajuda sou eu, o teu ajudador sou eu, o teu sustentador sou eu. Só que isso aqui me lembrou, no momento em que o César ministrava, eu olho para a cruz, atraído pela cruz. Do nada me veio na mente o maior rei da história de Israel, que não foi Davi, foi um Messias, um jovem judeu chamado Jesus, que também se sentia sozinho, embora cercado de discípulos no monte da sua angústia, orando e pedindo a Deus que, se possível, passasse aquele cálice de tamanha angústia, suando sangue. Embora cercado de discípulos, os discípulos estavam dormindo. E ele tinha que chamar atenção, dizendo, eu não posso contar com vocês para vigiar comigo, nem uma hora. Embora com discípulos perto, o Messias no monte, sozinho, angustiado, chorando, suando sangue, não por medo da morte, mas com medo da ira de Deus que ele enfrentaria, como enfrentou na cruz. E esse Messias foi pendurado nesse madeiro, sangrou, morreu, para que nós pudéssemos fazer dessa cruz o nosso adulão, a nossa caverna de Adulão. Adulão tem um dos seus significados, refúgios. O nosso refúgio é o Cristo daquela cruz, que não está morto naquela cruz, que está ressurreto junto ao Pai. Mas como diz a música, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, é fazer da obra da cruz a nossa caverna de Adulão, o nosso refúgio. Porque foi isso que o Senhor Jesus fez. Pela cruz, gentilmente me atraiu. E é isso que a cruz fez com a gente. Assim como a Davi, se ajuntaram todos os homens que se achavam em aperto, endividados e amargurados de espíritos.
a gente pode se achegar à cruz, porque nós somos esses amargurados de espíritos, nós somos esses endividados, nós somos esses em aperto, nós somos esses que sem Deus não temos esperança, nós somos esses impotentes diante das dificuldades da vida, mas que pelo amor dele fomos atraídos para essa cruz. E assim como Davi se fez chefe de todos aqueles, se responsabilizou por todos aqueles, o Cristo que morreu, mas ressuscitou daquela cruz, morreu na cruz, ressuscitou de fora dela, mas esse Cristo se fez chefe nosso, se faz bispo da nossa alma. Então ele cuida da gente, ele protege a gente, ele nos leva a lugares, pastos verdejantes, águas limpas de calmaria no seu refrigério. Assim como Adulão foi o lugar em que Davi atraiu todos os necessitados a ele, a cruz foi onde Cristo atraiu todos os necessitados a ele também. Eu fui atraído por um Deus que me amou quando eu o odiava. Eu fui atraído a um Deus que não exige nada de mim, porque eu não tenho nada para dar para ele. Até a fé, pela qual, através da graça, eu sou salvo, é dom, é um presente dele, porque ele sabe que de mim eu não tenho nada. Eu sou um desse homem amargurado de espírito, endividado, em aperto. Mas o meu conforto é que esse Jesus que me atraiu pela cruz se fez meu chefe, se fez meu dono, me protege, me guarda e me abençoa. E assim como Davi levou esse povo para morar com um rei seguro, esse Cristo também vai fazer isso com a gente. Só que em vez de nos fazer levar a morar com um rei ímpio, ele nos levará para morar com ele mesmo, com o Pai. Ele, o Rei dos Reis, está preparando um lugar de refrigério, de segurança, de paz para a gente. E ali habitaremos com ele num lugar seguro. Sem dor, sem medo, sem lágrimas, sem sofrimento. A diferença desse texto para o nosso Jesus é que já nesse momento, nesse lugar seguro, Davi teve que sair. Por ora, Jesus está junto ao Pai nesse lugar seguro. Mas dentro em breve, com o alarido da trombeta do anjo, do arcanjo, com o clamor das trombetas e com a ordem de Deus, assim como Davi saiu do lugar seguro para executar uma obra, o nosso Senhor sairá daquele lugar seguro para buscar a gente, para vir resgatar a igreja dele que habita nessa terra. E aí a gente vai ser levado para morar com ele. A única diferença é essa ordem aqui que está no texto. E eu encerro dizendo que esse Jesus, quando vier nos buscar, eu não sei se é hoje, podia ser hoje. Eu não sei se vai ser daqui a 100 anos, daqui a 10, daqui a 2. Estou preocupado, não. Eu vivo esperando ele todos os dias. Porque eu sei que assim que o tempo estiver determinado, esse céu será rasgado e o Rei dos Reis virá buscar a gente. Só que, enquanto isso, eu continuo seguindo para ele, em direção dele, atraído pela cruz do seu amor. Engraçado, muitas pessoas olham, quando falam da cruz, falam, a cruz é um símbolo ruim. Para mim, a cruz foi o palco do amor. Foi o lugar onde um inútil que nem eu foi atraído. Alguém que, por amor a mim, deu a sua própria vida. Esse é o nosso rei.
Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso chefe. A vida é difícil, a vida é muito difícil. Completamente injusta, imprevisível. Mas o nosso Senhor é socorro bem presente nesse momento, na hora da angústia, na hora da dificuldade. E se Davi, que foi um homem limitado, pôde socorrer aqueles a quem procurou, quanto mais esse nosso Jesus, infinito em poder, poderá nos socorrer no momento em que a gente precisar. Lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, medos, que eu acredito que não tem um aqui que possa dizer que Deus não tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da gente. E por que você acha que ele vai desamparar agora? Não vai, não. Não desamparou até agora. E é nesse Jesus que se fez chefe que eu boto toda a minha confiança. Porque ele é tudo que eu tenho. E se ele é tudo que você tem, então você não precisa de mais nada. Deus seja eternamente louvado. Deus abençoe vocês. Que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe.